Bom dia, irmãos. Uma alegria para nós podermos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com os irmãos. E nessa manhã nós vamos fazer uma breve reflexão em um texto da palavra de Deus que nos sugere uma metanoia, que nos sugere uma mudança de mente. E esse texto está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo 12 e esses versículos 1 e 2, eles funcionam como uma espécie de dobradiça. Dos capítulos 1 ao 11 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo trata muito sobre a identidade do cristão. E do capítulo 12 em diante, Paulo vai tratar muito sobre como esse cristão deve viver. À luz de quem ele é, à luz de sua identidade, como esse cristão agora deve se comportar, como ele deve viver a sua vida. E o apóstolo Paulo faz o mesmo em sua carta aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos, Paulo trata sobre a nossa identidade, que fala que nós somos selados, eleitos. E do capítulo 4 em diante, ele fala sobre como nós devemos viver, como nós devemos praticar ou colocar em prática aquilo que nós já somos em essência. E esses versículos, nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo começa com um imperativo. Essa palavrinha rogo-vos, Paulo está dando uma ordem aqui. Eu dou uma ordem para vocês, eu digo para vocês como vocês têm que fazer. Ao mesmo tempo que é um pedido. É como se Paulo estivesse dizendo assim: pelo amor de Deus, à luz de quem vocês são, vivam de determinada maneira. E o apelo ético de Paulo, ele está fundamentado nas misericórdias de Deus. Vejam o que o versículo continua dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Irmãos, as misericórdias de Deus são o fundamento, são o embasamento do apelo ético que Paulo nos faz. E você poderia olhar para a sua vida e começar a pensar na sua história, sobre como Deus derramou misericórdia sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Como Deus usou de misericórdia para te trazer até aqui, onde você está. Mas, mais especificamente em Romanos, quando nós olhamos para o primeiro capítulo dessa carta, nós podemos ver que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade. E no capítulo 3, no versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos, separados, afastados da glória de Deus. Mas no capítulo 3, no versículo 24 e 25, nós aprendemos que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a fé.
E isso é misericórdia de Deus. No capítulo 5, versículo 1, nós vemos que nós somos justificados, pois, mediante a fé, e agora temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 8, nós vemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No mesmo capítulo 8, no versículo 38, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Misericórdia de Deus. No capítulo 9, nós aprendemos sobre a nossa eleição. No capítulo 11, Paulo nos diz que nós, os gentios, alcançamos misericórdia por causa da desobediência dos judeus. Mas agora, os judeus se tornaram desobedientes a fim de que também recebam misericórdia, como a que nós, os gentios, recebemos. Quando o apóstolo Paulo chega no final do capítulo 11, é como se ele dissesse: uau! Vejam as misericórdias de Deus. Não é à toa que quando ele chega no final do capítulo, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que este venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao 5, nós encontramos o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O apelo de Paulo está fundamentado nas misericórdias de Deus. E esse apelo tem a ver tanto com os nossos corpos quanto com as nossas mentes, com a apresentação dos nossos corpos a Deus, assim como com a transformação da renovação das nossas mentes. E tudo isso nós devemos lutar para fazer por causa das misericórdias de Deus. E Paulo nos diz então que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício. Antes da conversão, nós apresentávamos o nosso corpo por sacrifício, ou melhor, apresentávamos o nosso corpo como instrumento de iniquidade. Mas agora, em Cristo Jesus, nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em Romanos capítulo 6, dos versículos 12 a 13, Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós glorificamos a Deus em nosso corpo quando nós emprestamos os nossos ouvidos para aquilo que é puro, quando as nossas mãos praticam aquilo que é reto, quando os nossos pés caminham pelas veredas da justiça. Isso significa que nós não devemos dar os nossos ouvidos aos falsos mestres, aqueles enganadores, bajuladores, que só têm interesses gananciosos, financeiros, que só objetivam vantagens próprias. Nós não devemos emprestar os nossos ouvidos a essas pessoas. Nós não podemos usar as nossas mãos para manusear, para tocar, para fazer aquilo que é iníquo, aquilo que é impuro. Nós não devemos caminhar por caminhos tortuosos, duvidosos. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que não glorifica a Deus. O pecado, ele é infinitamente repugnante, porque ele rejeita aquele que é infinitamente santo e bom. Citando Crisóstomo, William Greathouse pergunta: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa socorrer. A boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar. O ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos, pois um sacrifício não tem nada impuro. Um sacrifício é a primícia de outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca, com todos os membros do nosso corpo. Isso sim é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É amar o que Deus ama e é odiar aquilo que Deus odeia. Em segundo lugar, nós vemos aí no versículo, mentes transformadas. O versículo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há duas palavras aqui que regem esse versículo: conformação e transformação. O mundo tem uma forma, e essa forma é muito elástica, é muito flácida. A forma do mundo é a forma do relativismo moral. É a forma da ética situacional. Eu sou ético dependendo da situação, dependendo da circunstância. É a forma do desbarrancamento da virtude. O crente é alguém que não põe o pé nessa forma, que não se aproxima dessa forma, que não toma os contornos dessa forma, que não se amolda a esse padrão. A forma do mundo é uma forma
que muda todo dia. O que era errado ontem, hoje é certo. O que era vergonhoso ontem, hoje é elogiado em público. E nós não devemos nos aproximar dessa forma. Em vez de entrar nessa forma, de sermos conformados com ela, nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, transformados de dentro para fora. Em vez de viver os padrões de um mundo em desacordo com Deus, os crentes são exortados a deixar que a renovação de suas mentes, pelo poder do Espírito Santo, transforme sua vida, harmonizando-a com a vontade de Deus. Nas palavras de William Barclay, não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca. O cristão deve adotar não deve adotar o padrão exterior e transitório deste mundo, mas ele deve ser transformado em sua natureza íntima por Cristo Jesus. E Paulo usa duas palavras para descrever essa forma. A primeira palavra é a palavra esquema, em referência a uma forma que muda todo dia. E ele usa uma segunda palavra, que é a palavra morphe, que significa uma forma imutável. Esquema significa aparência exterior e morphe significa essência interior. O termo traduzido aqui por transformar é o mesmo traduzido por transfigurar em Mateus capítulo 17, versículo 2. Em nossa língua, equivale à palavra metamorfose. Descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. Em vez de adotar o padrão exterior e transitório do mundo, nós devemos ser transformados em nossa natureza íntima. O crente não deve conformar-se com o mundo, porque a forma do mundo muda todo dia. Nós, porém, seguimos um modelo absoluto. E esse modelo é Jesus Cristo. Esse modelo não ficará obsoleto nunca. Ele é o nosso padrão, Ele é a nossa referência. A partir de Cristo Jesus, nós enxergamos todo o mundo. A partir de Cristo Jesus, nós enxergamos a política. A partir de Cristo Jesus, nós enxergamos nossas amizades e relacionamentos. A partir de Cristo Jesus, a partir de Sua palavra, nós enxergamos todas as questões que estão ao nosso redor. A partir de Cristo Jesus, nós enxergamos o nosso trabalho, a nossa família, os nossos negócios, o nosso estudo. Cristo Jesus é a nossa cosmovisão, é a nossa visão de mundo. A partir dele, eu entendo como eu devo tratar a minha esposa. A partir dele eu entendo como eu devo educar e ensinar os meus filhos. A partir dele eu entendo por que eu faço aquilo que eu faço. Warren Wiersbe diz: se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Quando o nosso corpo é consagrado e a nossa mente é transformada, o nosso culto torna-se racional e nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
e não nos esqueçamos. Quando nós cairmos, quando nós pecarmos contra Deus, quando nós não tratarmos o pecado com seriedade, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, a quem nós podemos recorrer e clamar por graça e misericórdia. E Ele está pronto para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, queridos, que nós sejamos desafiados pela palavra de Deus a sermos diferentes do mundo, a não tomarmos os contornos, a forma do mundo, mas a sermos transformados em nossa mente por Cristo Jesus, a amarmos aquilo que Ele ama. Mas se nós caímos, que não nos esqueçamos que o nosso Deus é rico em misericórdia e está pronto a nos perdoar. E está pronto a perdoar aqueles que com sinceridade têm o coração quebrantado. Que Deus abençoe sua vida e que sua palavra fique gravada em seu coração. Deus o abençoe, em nome de Jesus.